Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Apocalipse 12, 11. Temos dois pedidos de oração aqui. Quantos irmãos acham? A irmã Virgínia pede oração pela vida de seu amigo chamado Leônadas, que fará uma segunda cirurgia da mesma natureza. A irmã Simone pede oração pela tia, que vai passar também por um exame de cateterismo, que teve um infarto. Vamos clamar por essas vidas. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, olha para essas duas vidas, Senhor, com essas dificuldades de saúde. Nós clamamos em nome de Jesus, põe tua mão, cura, abençoa as mãos dos médicos para que sejam sábios. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor opere nessas vidas, que o Senhor livre da morte, que o Senhor faça milagres, Senhor, nessas vidas. Nós cremos em Ti, Tu és um Deus poderoso. Alcança agora onde estiverem, Senhor, e glorifica o Teu nome nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse 12, 11, todos acharam? Amém? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos? Eu sei que a tradução da maioria é igual à minha. Quem não for, vai dando um jeitinho aí. Vamos lá. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. Queridos, vamos falar de algo muito importante para nós hoje, e de um tema que é básico na fé cristã. Nós vamos falar sobre o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo, nós falamos tanto sobre isso nas nossas orações. Quando nós somos atacados pelo inimigo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sangue de Jesus tem poder, não é isso que você fala? Nós vamos falar do sangue de Jesus. Amados, o sangue de Jesus, ele é um dos grandes presentes que Deus nos deu. Ele é usado muitas vezes como uma fórmula mágica, como nós acabamos de falar, e nós achamos que ao falar isso, assim que tudo vai se resolver. Biblicamente falando, não é bem assim, mas é óbvio que essa expressão tem o seu valor, sim, não deixa de ser bíblica. Há abusos, né? Há pessoas que usam essa expressão como um chavão, e aí tem que se tomar cuidado, não só com essa expressão, mas qualquer outra expressão evangélica que cai no comum, que cai no uso irrestrito, sem a devida análise bíblica, ela se torna um chavão, e isso não é certo. Então, quando você percebe que está sendo atacado pelo inimigo, não é errado você dizer que o sangue de Jesus tem poder, mas você não precisa e não deve achar que isso é um chavão que vai resolver tudo. Nem essa frase, nem a frase que diz que em nome de Jesus sai, é uma frase válida. Mas se você não entender o que isso significa, e se você não viver esta verdade, a frase em si não vai resolver nada. Nós precisamos entender, nós precisamos viver essas verdades, para que então sim possamos usá-las. Antes de falarmos e entendermos o sangue de Jesus, nós precisamos entender qual é a aplicação desta figura de linguagem bíblica do sangue. Não dá para falar do sangue de Jesus sem falar do sangue no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, o sangue já era um elemento muito importante do culto, não do culto cristão, porque cristão só depois do Novo Testamento, mas do culto judaico. O sangue estava sempre presente. E o sangue, ele tem uma aplicação, várias aplicações que são muito verdadeiras e muito práticas para nós hoje. A primeira coisa que nós podemos falar sobre sangue é sobre o aspecto de proteção. O sangue simboliza proteção. Como assim? Lembram-se da história lá no Egito, depois da 9ª praga que Deus lançou sobre os egípcios, para que o faraó libertasse o povo de Israel, que era escravo lá no Egito. Antes da 10ª praga,
Deus disse assim para Moisés: a 10ª praga será a seguinte: eu vou matar todos os primogênitos. Todos os primogênitos dos egípcios? Não. Todos os primogênitos em cuja casa não encontre o sangue do cordeiro colocado nos umbrais da porta. Mesmo se um israelita não colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o primogênito daquela casa morreria. Então, como é que funcionou? Deus instituiu então a Páscoa. Ele falou assim: vocês vão comer determinados alimentos, vão sacrificar um cordeiro, vão comê-lo, vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir nos umbrais da porta da casa de vocês. Todas as famílias de Israel deverão fazer isto, porque à noite virá o anjo da morte e vai passar de casa em casa, e na casa que ele não encontrar o sangue, o primogênito daquela casa morrerá. Então Moisés passou essa orientação para todo mundo do povo de Israel, e eles obedeceram, fizeram conforme Deus havia orientado, passaram o sangue nos umbrais da porta, e pela madrugada veio o anjo da morte, e em todas as casas dos egípcios onde não foi encontrado sangue na porta, o primogênito da casa morreu, o filho mais velho morreu. E depois dessa 10ª praga, Faraó então se rendeu e liberou o povo, e libertou o povo que pôde sair. Então começou a peregrinação no deserto. Mas percebam o seguinte: o que me chamou muito a atenção nesse texto, nessa história, que já é muito conhecida de nós todos, é que a orientação de Deus era clara no seguinte sentido: vocês vão derramar o sangue do cordeiro, da ovelha, mas necessariamente esse sangue vai ter que ser passado na porta. De nada vai adiantar derramar o sangue, juntar num potinho e deixar. Vocês necessariamente vão ter que pegar esse sangue e passar na porta. Não vale deixar o potinho, ficar com preguiça de passar no umbral da porta e deixar o potinho ali na porta. O anjo não ia entender. O anjo ia olhar só nos umbrais da porta. A palavra de Deus sempre tem esse aspecto prático. Você tem que pegar o sangue e passar na porta. Senão você não será protegido. Existe uma dúvida muito grande, até um debate teológico, que até na faculdade nós estudamos muito sobre isso. Existem aqueles que acreditam que Jesus veio à Terra, morreu, está tudo resolvido, está todo mundo salvo. É o que na teologia se chama de universalismo. Todo mundo vai ser salvo. Crendo ou não em Jesus, o que importa é que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e Ele vai salvar todo mundo. Então, no final de tudo, todo mundo vai ser salvo. Por que essa doutrina não é certa? Por que ela é uma heresia? É uma heresia, viu, irmãos? Isso é uma heresia. Por que ela é errada? Jesus não morreu por todos? Então por que nem todo mundo vai ser salvo? Porque é necessário se apropriar da salvação. É necessário crer em Jesus Cristo. É necessário confessar com a boca a Jesus Cristo. As bênçãos de Deus, elas não são automáticas. E a bênção da salvação, que é a principal, ela não é automática. Nem frequentar a igreja salva. Nem vir em 3, 4 cultos por semana vai te salvar. O que vai te salvar é você se apropriar da salvação, mediante a fé em Jesus Cristo, e confessar que Ele é o Senhor da tua vida. É isso que vai te salvar. Assim como não adianta nada deixar o potinho de sangue na porta para ser salvo, assim não adianta nada você vir à igreja: Jesus morreu e ressuscitou. Não, você precisa se apropriar dessa bênção. Você precisa se apropriar da salvação. Amém? Então o sangue de Jesus, ele nos protege. Assim como protegeu os israelitas lá no Egito, ele nos protege hoje também. Mas temos que nos apropriar dessa proteção. Outra aplicação para o sangue é que o sangue serve como sinal de um pacto, sinal de uma aliança. E nós aprendemos isso lá no livro de Êxodo. O Bira vai começar a fazer nas quintas-feiras estudo sobre Êxodo, ele vai falar bastante sobre isso, com certeza. Mas já podemos adiantar o seguinte: no capítulo 24 de Êxodo, Deus faz um pacto com o povo. Então Deus fala lá: olha, se vocês me obedecerem, se vocês me servirem, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. E aí o povo ouviu isso e falou: tudo o que o Senhor falou, nós obedeceremos. Então ali foi feito um trato, um pacto, uma aliança, são sinônimos.
E este trato não ficou só assim, então faz um aperto de mão e tchau. Não. Para selar este pacto, Moisés teve que matar animais, pegar o sangue desses animais, pegou metade, exatamente metade do sangue, aspergiu no altar, pegou o seu dedo, molhou no sangue e aspergiu 7 vezes em cima do Santo dos Santos, e pegou o restante do sangue com um hisopo, não sei exatamente o que é isso, mas ele pegou aquele objeto e aspergiu no povo o sangue, exatamente isso, não é figurado, é literal. Moisés fez isso, ele pegou o sangue daqueles animais e aspergiu no povo, igual o padre faz com aquela aguinha, né? Moisés fez isso no Antigo Testamento, e este sinal foi o sinal do pacto, da aliança que Deus estava firmando com Israel. Muito bem. É evidente que hoje nós não precisamos mais matar ovelhas, nem cabritos, nem animal algum, para fazermos uma aliança com Deus. Hoje esta aliança, ela foi firmada há 2000 anos atrás, com o sangue da nova aliança, com o sangue de Jesus Cristo. O que Jesus disse lá na ceia, na última ceia? Este cálice é a nova aliança do meu sangue. É o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Então esta aliança, este pacto que Deus fez conosco, ele foi selado com um preço de sangue. Não foi com sangue de animais, mas com o precioso sangue do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Então não foi uma aliança qualquer, não foi um contrato de gaveta que você deixa ali, não tem muita importância, não tem valor jurídico, não. A aliança que Deus fez conosco tem muito valor. Quebrar esta aliança é um delito muito grave. Há pessoas que vêm à igreja e se desviam, vêm e se desviam. Conheço pessoas que já fizeram isso 5, 6, 7 vezes. Vem, se converte, desvia. Vem, se converte, desvia. Irmãos, a aliança que Deus fez conosco foi uma aliança firmada com nada mais, nada menos do que o sangue do único Filho de Deus. O único Filho que Deus tinha teve que morrer para que essa aliança fosse firmada. Ela não pode ser quebrada com tamanha leviandade. Um compromisso que nós assumimos com Deus é um compromisso seríssimo. Quebrar esta aliança é um delito gravíssimo. Tem gente que banaliza. Eu vou para o mundo, passo lá, dou uma curtida no mundo e volto. Não. A aliança com Deus é muito séria, foi selada com sangue. O sangue de Jesus. Meu querido irmão, não se desvie. Não se desvie mais. Essa aliança ela é eterna. A aliança com Deus foi firmada com sangue, é um pacto de sangue. Sabe quando criança faz pacto de sangue? Quando uma criança faz que corta o dedinho lá, fura o dedinho e faz o pacto de sangue com o amiguinho lá. O que ela está querendo dizer na sua simplicidade? Olha, o trato é sério, é de sangue, é bem sério. Já ouviu falar nisso, né? Lógico que essa brincadeirinha não passa de uma brincadeira, porque na maioria das vezes as crianças crescem, trocam de amigos, nem conhecem mais aquele. Mas com Deus não é brincadeira, não. Foi feito com sangue, é muito sério. Outra simbologia do sangue. O sangue representa a comunhão. Tem um versículo lá no capítulo 24, que é o mesmo capítulo que eu já citei de Êxodo. Eu nunca tinha me atentado para ele enquanto estava preparando esse estudo, que eu fui perceber que depois que o povo fez essa aliança, este pacto com Deus e selou com sangue, Moisés e mais algumas pessoas subiram ao monte, e diz a Bíblia lá no versículo 11, que eles se sentaram na presença de Deus, e comeram e beberam. Confesso que eu nunca tinha me atentado para isso. Comeram e beberam lá na presença de Deus, lá no monte, depois de firmarem essa aliança. Parece até um sinal assim de irreverência, né? Eles comeram e beberam na presença de Deus depois da aliança. Para os irmãos que já têm um pouco mais de experiência na fé, o que significa participar junto de uma refeição? Os irmãos sabem? O que representa isso na Bíblia? Representa o mais alto grau de intimidade e comunhão.
Para um judeu, na cultura da época, participar de uma refeição em comum representava que eu tenho comunhão com você. Eu, nesse momento, estou tendo o mais alto grau de intimidade e comunhão com você. Depois que eles firmaram aquela aliança de sangue, exatamente depois que o sangue foi aspergido, diz ali que aquelas pessoas então participaram daquela refeição na presença de Deus. Então o sangue representa que nós temos comunhão com Deus. Nós somos amigos de Deus, Ele não é um estranho para nós. Ele firmou uma aliança de sangue. Voltando, por exemplo, lá dos adolescentes, lá das crianças que fazem pacto de sangue. O que acontece depois que fazem lá o pacto de sangue? Não estou incentivando a prática, só estou usando como modelo. Que eles ficam muito amigos, eles fazem aquilo porque eles se consideram muito, não é assim? Eu nunca fiz, né? Mas já ouvi falar de gente que fez. Representa que aquilo é o mais alto grau de amizade que aquelas pessoas estão fazendo. Com Deus também. Quando nós firmamos essa aliança com Deus, essa aliança que foi firmada, foi selada com o sangue de Jesus, nós estamos dizendo, e Deus está dizendo para nós, nós somos amigos, eu tenho comunhão com você, você é importante para mim. Amém, irmãos? O sangue de Jesus, o sangue no Antigo Testamento também significava expiação. Palavrinha, né? Você sabe o que significa expiação? Sinceramente, não precisa responder para mim, só pensa. Palavrinha difícil. Expiação significa penitência, reparação, compensação pelo delito. Isso é uma expiação. Então o sangue, um dos principais símbolos que é o sangue, representa exatamente isso. A expiação, a compensação pelos nossos pecados, pelos nossos erros. No Antigo Testamento como é que funcionava? Se eu pecasse, eu deveria matar um animal, derramar o seu sangue e passar aquele sangue no meu próprio corpo. Então, o meu pecado era coberto por aquele sangue. Exatamente essa simbologia. O meu pecado é coberto pelo sangue daquele animal. Deus, então, não enxerga mais o pecado, porque o pecado foi coberto. Hoje nós não precisamos mais fazer isso. Mas o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, ele é a expiação completa e definitiva para todos os seus pecados, sem excluir nenhum deles. Imagine comigo, irmãos, Hebreus tem um versículo que fala exatamente isso que eu vou parafrasear. Se o sangue de bodes do Antigo Testamento era capaz de cobrir pecados, imagine você o que o sangue de Jesus não é capaz de fazer. É exatamente o que diz lá em Hebreus. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que você não precisa mais ficar se remoendo pelos seus pecados do passado. Significa que se você se arrependeu dos seus pecados, e você se converteu, e você confessou, e o sangue de Jesus te lavou quando você se converteu, significa que você está perdoado. Você está limpo. Nós falamos muito disso no retiro, na pregação. Nós somos completamente perdoados. Não fica nenhum resquício. Até o sangue dos bodes do Antigo Testamento fazia isso. Que dirá o sangue de Jesus? Você está perdoado. Ficha limpa. Morreu, acabou. Você não precisa remoer os erros do passado e viver cheio de culpas. Não precisa. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para cobrir os seus pecados, para perdoá-los. Amém? Uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, aquela história que a maioria de vocês já conhecem, e era o dia da expiação nacional em Israel. Ele levava lá o sangue dentro do Santo dos Santos, que era um lugar absolutamente restrito, ninguém poderia entrar lá, e somente era permitido essa entrada uma vez por ano pelo sumo sacerdote, que levava o sangue e despejava ali no altar, em cima do propiciatório, que era o nome da tampa da arca de Deus. Então, despejando aquele sangue ali, significava que, se o sacerdote saísse vivo do santuário, significava que os pecados da nação toda, seriam perdoados. O sangue de bodes cabritos fazia isso, irmãos. Perdoava os pecados da nação de Israel. Todos os pecados. Era tipo assim,
Durante o ano as pessoas iam pecando e levando animais para serem perdoados. Se sobrasse algum pecado, e deveria sobrar muitos, né? Porque nós somos muito pecadores. Se sobrasse algum pecado, então no dia da expiação, então era o format, né, no HD, quem trabalha com informática sabe, né? Formatava o HD e começava do zero, limpava tudo. Morreu. Os pecados da nação estão zerados, vamos começar de novo. Não a pecar, né? Mas infelizmente os pecados aconteciam. Então o sangue é um símbolo muito poderoso, é um símbolo muito precioso. Os irmãos estão entendendo isso? O poder que o sangue tem, que tinha mesmo no Antigo Testamento, o sangue tinha esse poder de perdoar, de cobrir pecados, até mesmo de uma nação. Muito bem, uma vez sabendo que o sangue tem toda essa simbologia no Antigo Testamento, como é que funciona? Como será que funciona essa história de aspergir o sangue de Jesus nos nossos corações? A gente vive falando isso, né? Senhor, lava-nos com o sangue de Jesus. Sempre oramos assim nos cultos. Imagino que você deve orar assim frequentemente também. Senhor, lava-me com o sangue de Jesus. Perdoa os meus pecados. É válido orar assim? É bíblico? É certo? Por que quando a gente pergunta, os irmãos ficam inseguros, né? É verdade, é certo. Você pode orar assim. Que o sangue de Jesus te purifique, né, dos seus pecados. É completamente verdadeiro e correto isso. Mas como é que será que funciona? Bom, se eu estivesse dando aula numa classe de crianças, eu diria assim, é lógico que isso não é literal. Porque as crianças sempre perguntam, né? Como é que é, professor? Como é que Jesus joga sangue na gente? Mas é lógico que são verdades espirituais, que tecnicamente falando isso se chama antropomorfismos, que é a maneira que Deus usa de usar coisas humanas do dia a dia para representar verdades espirituais. Então existe uma verdade espiritual absoluta que é: o sangue de Jesus Cristo purifica pecados. Quando nós pecamos, nós devemos recorrer ao sangue de Jesus. Mas isso não é literal, obviamente. Como é que será que isso funciona? Como é que o sangue de Jesus vai te lavar? Bom, em primeiro lugar, isso acontece por intermédio da sua fé. Quando você tem fé em Jesus, quando você demonstra que você crê em Jesus, através não apenas de um assentimento intelectual, de pensar assim, não, eu acredito que Jesus existiu. Não só isso, mas a fé bíblica, que é sinônimo, ou algo muito parecido com confiança. Você sabia disso? A fé bíblica não é só a concordância intelectual. A fé bíblica que salva, né, é mais do que dizer, não, eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que Ele é Filho de Deus, eu acredito que Ele está no céu, à direita de Deus, intercedendo por mim. É mais do que isso. Fé salvífica, fé bíblica, fé que salva, é a fé que é acompanhada de confiança. É quando você confia em Jesus. É quando você se entrega a Jesus, você diz assim, eu não só creio que Ele existe, mas eu confio nele. Eu confio que os meus pecados estão perdoados. Esta fé, sim, salva. Esta fé faz com que, simbolicamente, o sangue de Jesus seja aspergido sobre você. Quando você confia, quando você consegue ultrapassar a barreira da tua incredulidade e dizer assim para Deus, Senhor, eu confio em Ti, eu acredito em Ti, eu sei que o Senhor me salva. Quando você faz isso, o sangue de Jesus é aspergido em você. E você, a partir daquele momento, você está salvo e perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você sabe o que significa a palavra remido? Remido é comprado. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. O nosso sumo sacerdote, hoje, quem é? Essa é fácil, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele não precisa mais entrar num santuário físico, literal. Mas a Bíblia diz que ele entrou sim num santuário lá no céu. Não sabemos se isso é força de expressão ou se realmente existe um santuário lá no céu. Isso a Bíblia não deixa muito claro. Mas Hebreus fala que Jesus entrou no santuário lá nos céus, fazendo uma expiação perfeita, completa e definitiva. Amém? Glória a Jesus. Você também se apropria, você consegue que o sangue de Jesus seja aspergido em você,
através da pregação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo pregada a você, e você está recebendo aquilo, você também está recebendo a aspersão do sangue de Jesus Cristo. De onde que eu tirei isso? Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus também nos limpa, nos purifica. Então, eu falei agora há pouco que vir em cultos não salva, isso é verdade. Mas uma vez que você é salvo, vir no culto e ouvir a palavra, a pregação da verdade, da palavra de Deus, também vai te lavar, vai te purificar. Por isso que você tem que vir à igreja, por isso que você tem que ouvir muitas pregações, para ser cada vez mais limpo, para ser cada vez mais puro, mais aperfeiçoado por Deus. Amém? Glória a Jesus. E agora uma pergunta que dificilmente você nunca pensou nisso. Como eu posso saber que o sangue de Jesus já foi aspergido em mim? Como eu posso saber se eu já fui lavado pelo sangue de Jesus? Quais são as evidências de que eu já sou salvo? De que o sangue de Jesus já me limpou? Quais são? A primeira delas é a seguinte. Pense comigo. Primeira carta de João 1,7 diz assim: se confessarmos... Não é isso que eu quero falar. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos repetir? Muitos irmãos sabem de cor, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, vamos pensar, qual é a evidência de que eu já fui lavado pelo sangue de Jesus? Se você sente vontade de agradar a Deus, se você sente vontade de andar na luz, como diz o versículo, se andarmos na luz, e andar na luz, né, nós podemos fazer uma pregação, podemos escrever um livro sobre isso, né? Andar na luz. Mas o que é andar na luz? Andar na luz é andar nos caminhos de Deus, é obedecer a palavra de Deus, é crer em Jesus Cristo, é que essa fé, ela não seja só intelectual, mas seja prática, seja uma confiança que você tem diariamente com Deus. Se você tem isso, se você preocupa-se em andar com Deus, em andar na luz, conforme diz esse versículo, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, esse versículo nos dá uma indicação, uma prova de que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Se nós andamos na luz, o sangue de Jesus já foi aspergido sobre nós, nós já fomos purificados. Porque eu vou dizer uma coisa, uma pessoa que não foi lavada no sangue de Jesus, simplesmente não tem vontade de andar na luz, e não anda na luz, porque só anda na luz quem já foi lavado pelo sangue de Jesus. Porque sem ser lavado pelo sangue de Jesus, todos nós estaríamos em trevas, que também é uma expressão que João usa muito nas suas cartas e também no Evangelho. Andar em trevas. O que é andar em trevas? Andar no pecado. Andar pelos caminhos da tua própria cabeça. Não se preocupar com a vontade de Deus para a tua vida. Menosprezar as orientações bíblicas para o teu dia a dia. As orientações práticas que você recebe na igreja, bíblicas. Ignorar essas coisas é andar em trevas. E andar em trevas é sinal de que o sangue de Jesus não te lavou. Isso é bem fácil de entender. Outro sinal de que nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus é quando no momento da aflição nós nos lembramos de clamar pelo sangue de Jesus, conforme eu disse no começo. E aí não como um chavão, não como um abracadabra, não como uma palavra mágica, mas como algo que vem do fundo do teu coração, que você clama pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Se lá no momento da angústia você se lembra disso, significa que você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Significa que Jesus já te tocou, já te transformou. Porque quando uma pessoa está numa enrascada, a pessoa pode se preocupar em procurar um advogado, um médico, um psiquiatra,
seja lá o que for, né? Mas o crente, quem é salvo por Jesus, já foi lavado pelo sangue de Jesus, quando passa pela dificuldade, a primeira coisa que ele se lembra é aqui, o quê? Jesus. Jesus. Quando eu bati o carro no final do ano, estava saindo de viagem para São Paulo, a maioria dos irmãos já sabe da história. Estava com tudo pronto, minha esposa ficou em casa arrumando as malas, eu só fui no posto abastecer, calibrar pneu, estava voltando para casa, só para pôr as malas no carro e tocar para a estrada. Faltavam 3 quadras para chegar em casa, um aparatinho entrou na minha frente, paf, bati. Lógico, não pude viajar, porque estragou bastante o carro. Eu me lembro, irmãos, que instantaneamente, eu não sei nem dizer para os irmãos quantos segundos depois, ou quantos milésimos de segundo depois, mas eu bati o carro não tinha nem parado ainda, eu pensei, sendo sincero com os irmãos, 100% sincero, eu pensei, graças a Deus, isso é um livramento do Senhor, porque eu ia sair de viagem daqui a poucos minutos. Então eu bati o carro e imediatamente eu pensei, glória a Deus, o Senhor está me livrando de algo pior que ia acontecer, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aí levantei, fui resolver, fui chamar seguro, chamar guincho, aí depois fui resolver as coisas. Mas imediatamente eu pensei, graças a Deus, esse é um livramento do Senhor. E é assim que tem que ser, gente. Nos momentos de angústia, de dificuldade, a primeira coisa que você tem que pensar é no Senhor. É graças a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu te louvo por isso. Em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus. Amém? A vida do crente é assim, o tempo inteiro nós estamos ligados com o Senhor, tudo que acontece conosco, a primeira coisa que nós nos lembramos é do Senhor. Amém? O sangue de Jesus, quando é aspergido em nós, ele nos traz muitos benefícios, e nós poderíamos listar aqui uma série deles, mas quais serão os mais importantes? Quais são os benefícios que o sangue de Jesus nos traz? Bom, só para citar alguns, ele redime-nos do pecado e do poder das trevas, está escrito em Efésios 1,7, diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então o sangue de Jesus perdoa os pecados. Nós não precisamos mais viver debaixo de condenação, porque nós já estamos perdoados. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato. Há tempos atrás conversei com alguns irmãos que diziam assim para mim: eu não consigo me sentir perdoado. Eu peço perdão para o Senhor, mas parece que aquilo não chega no meu coração, eu me sinto com aquele peso dos pecados que eu cometi antes de ser crente, ou depois de ser crente. Parece que eu ainda não fui perdoado, parece que eu tenho que orar mais para ser perdoado. Daí, conversando ali com os irmãos, eu tentei dizer isso que eu vou dizer para os irmãos agora. Se você, por pior que tenha sido o teu pecado, imagine o pior pecado que você consegue imaginar. Tenta imaginar o pior pecado. Mesmo que você tenha cometido esse aí que você pensou. Pior de todos, o mais repugnante possível. Se você vem com fé, confessa o teu pecado. Se você diz para Jesus: Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz. Eu te peço perdão. Lava-me com o sangue de Jesus. Sabe o que acontece com o teu pecado? Não existe mais, acabou, morreu, aquele pecado não existe mais. Deus sequer se lembra dele. Deus é o único ser do universo que tem a capacidade de esquecer alguma coisa quando quiser. Nós não temos essa capacidade. Nós até tentamos, mas não conseguimos. Coisas do passado, às vezes de um passado muito remoto, ainda nos incomodam. Mas Deus, Ele tem essa capacidade, esse poder. Se você confessou aquele pecado ele foi absolutamente esquecido, apagado. Ele nunca mais será lembrado aquele pecado, porque ele foi perdoado. E quando o perdão de Deus, ele é um perdão, desculpe a redundância, ele é um perdão divino, é um perdão perfeito.
É um perdão que não tem volta. O perdão do homem não é perfeito, mesmo que o homem seja crente. Porque às vezes diz que perdoou, e às vezes perdoou mesmo. Mas daí acontece alguma coisa lá na frente, aí aquilo volta, né? Mas o perdão de Deus não é assim. Isso não é parâmetro para nós. O homem não é parâmetro para Deus. Eu falei que muitas vezes Deus usa expressões humanas para falar sobre verdades espirituais, mas isso não é 100% seguro. Porque toda ilustração, não sei se você já ouviu falar nisso, toda ilustração ela é limitadíssima. Porque Deus ele é inexplicável. Ele está muito acima de todas as ilustrações que nós possamos fazer. Então, o fato de uma pessoa que perdoa poder se lembrar depois, mesmo depois de perdoado, não significa que existe alguma possibilidade de Deus se lembrar daquele pecado. Simplesmente não há essa possibilidade. Essa possibilidade é zero. Deus nunca mais vai se lembrar do seu pecado. Se você o confessou uma vez, se você se arrependeu uma vez daquele pecado, ele está perdoado. Você entendeu o que eu falei? Perdoado para sempre, nunca mais. Acabou. Você está limpo, a sua ficha está limpa. Você está livre diante de Deus. Amém? Nós temos que entender essa verdade. Essa verdade tem que estar cravada no nosso coração, porque senão nós vivemos cheios de fardos. Se tivesse alguma possibilidade de Deus se lembrar de algum dos nossos pecados, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós. Mas isso não vai acontecer. Nós estamos perdoados, nós somos perdoados por Deus completamente, não há nenhuma possibilidade de Ele se lembrar desses pecados. O sangue de Jesus, ele derruba todas as paredes que há entre nós. Isso eu tirei lá de Efésios 2,13, que fala que, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio. Paulo estava falando sobre a barreira entre judeus e não judeus, que o sangue de Jesus tinha derrubado aquela parede. Mas podemos, sem medo de ser antibíblicos, parafrasear e dizer, o sangue de Jesus Cristo derruba todas as paredes que há entre nós. Para Deus não há ricos e pobres, para Deus não há feios e bonitos, ainda bem, né? Para Deus não há classe social. Para Deus não gosta mais dos salientes, dos populares. Não. Deus, o sangue de Jesus derrubou todas as paredes. Sabe o que isso significa, irmão? Deus não gosta mais do pastor do que de você. Só porque ele é pastor. Significa que Deus derrubou todas as paredes de separação que há entre nós. Nós somos expertos em levantar paredes entre nós. Paredes sociais, financeiras, paredes de todos os tipos. Mas o sangue de Jesus derruba todas as paredes. Ele tem esse poder. Você não precisa se sentir inferiorizado. Não, você é filho de Deus tanto quanto eu. Tanto quanto o pastor Bira, você é filho de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus nos dá acesso ao Santo dos Santos. Sim, por que não? Isso está escrito lá em Hebreus 10:19. O Santo dos Santos, não existe mais literalmente o Santo dos Santos, que era aquele localzinho lá, que só podia entrar lá uma vez por ano. O Santo dos Santos hoje figuradamente, é como se fosse a plenitude da presença de Deus, que está disponível para todos nós hoje, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E para encerrar, o que será que Deus espera de você, uma vez que você foi aspergido pelo sangue de Jesus Cristo? Qual será que é a expectativa que Deus tem a teu respeito? Vou dizer, sem medo de errar, a principal expectativa que Deus tem de você, a partir do momento que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, é que você não duvide disso, tudo isso que eu falei. Essa é a principal expectativa que Deus tem de você. Não duvide dessas coisas que eu estou te falando. Não duvide dessas coisas que a Bíblia revela a respeito do sangue de Jesus. Imagine você, eu não tenho filhos ainda pequenos, mas você que tem filho pequeno. Imagine que um dia você chega em casa
E o teu filho, porque ele cometeu lá um deslize, lá quebrou um vidro, seja lá o que for, né? Olha para você com pavor nos olhos. Aí você, né, vai corrigi-lo ali da forma que você achar melhor. Mas passa os dias, o teu filho continua com pavor nos olhos ao te olhar. E você diz para o teu filho, não filho, eu já te perdoei. Mas o teu filho continua com pavor nos olhos. Sempre que ele olha para você, ele fica apavorado. Você que é pai, como é que você se sentiria? Eu não sou pai, mas eu imagino, né? Como é que você se sentiria? Você dizendo para o teu filho, filho, o papai já te perdoou. Imagina um filho pequeno, né? O papai já perdoou você por aquilo. E o teu filho apavorado, desesperado, olha para você e sai correndo de medo, de pavor. Como você se sentiria? Bem? Eu me sentiria muito mal. Agora, como você acha que Deus se sente quando Ele diz que você está perdoado? E quando você pensa nele, você fica com medo dele. Ele é pai. E Ele é o pai perfeito. Imagine o pai humano se sente mal numa situação dessa, o que dirá o pai celestial, o pai perfeito? Você não precisa sentir mais medo de Deus quando você já se arrependeu. Não sinta medo de Deus, Ele é teu pai. Ele te ama, Ele já te perdoou. Você não precisa olhar para Ele com olhos de pavor, porque Ele já te perdoou. E Ele te ama muito mais do que o teu pai natural. Ele te ama muito mais. O amor dele é perfeito. Essa é a principal expectativa que Deus tem a teu respeito. A outra é que você tenha um coração agradecido. Hoje existe uma inversão de valores, né, nas igrejas evangélicas. Algumas igrejas que a gente tem conhecimento, parece que Deus é o nosso empregado, nosso serviçal, né? Que Deus não faz mais do que a obrigação dele nos abençoar, que eu exijo que ele faça isso, que faça aquilo, que eu reivindico a minha bênção, porque eu quero ter carro novo, não sei o que lá, não sei o que lá. Como se Deus fosse obrigado, né, a fazer tudo isso. Mas o sentimento que Deus espera de nós é o inverso. É um sentimento de agradecimento, gratidão profunda pelo que Ele fez por nós. Gratidão profunda por esse perdão incondicional que Ele nos oferece. É o mínimo que nós podemos fazer para Ele, e é o que Ele espera de nós. No mínimo, um coração agradecido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir para os irmãos do louvor já virem à frente. Grande Deus, vamos fechar os nossos olhos. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa palavra. Tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, refrigera a nossa alma, Senhor. E queremos nos achegar a Ti, porque o Senhor é nosso Pai. Senhor, se existe algum pecado em nós que ainda nos aterroriza, Senhor, nós te pedimos, lava-nos no sangue de Jesus Cristo e perdoa-nos completamente e faze-nos sentir perdoados, Senhor. Queremos ser livres, Senhor, livres da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para nós, Senhor. Isso está escrito na Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que esta palavra seja vivida por nós, em toda a sua plenitude, toda a sua extensão, Senhor. Nós clamamos, Senhor, alivia os corações que estão aqui, que estão ainda pesados, Senhor amado. Nós clamamos